Desde o mês de março de 2020, aqueles que se enquadram nos padrões, nos pressupostos legais, encontram-se realizando atividades remotas e estão trabalhando em casa. E os demais atuando em sistemas de revezamento. Mas ambos os grupos dando continuidade à função que o cargo nos pressupõe. Bom, então, o momento da pandemia nos coloca à frente de uma dicotomia, que, na perspectiva de Norberto Bobbio, se trata de um termo que, no uso descritivo comum, por ser contraditório, sempre revela dois lados, duas perspectivas, que nas suas contradições, ou mesmo nas suas similaridades, se complementam. Se complementam a tal ponto que a existência de um depende do outro. Assim, o nosso dia a dia tem sido repleto de dicotomias, não é mesmo? Bom, entendido dessa forma, por um lado, percebemos a necessidade de garantir a nossa saúde física, mental, que pressupõe as nossas relações pessoais e profissionais. Nosso maior objetivo, esse deve ser nosso maior objetivo. Dessa constatação, não há quem duvide, há ações diferenciadas. Por outro lado, a necessidade de alguma forma de mediação, seja ela tecnológica, mediação tecnológica das tecnologias da informação e comunicação, ou seja, precisamos dar sequência ao desenvolvimento de práticas educativas que nos auxiliem na concretização de processos educacionais implícitos ao nosso processo de profissionalização, na condição de professores, na condição de servidores técnicos administrativos, na condição de servidores terceirizados, na condição de discentes, na condição de familiares que fazem parte da comunidade acadêmica. Bom, pois bem, com o objetivo de aprender a lidar com esse novo momento e ainda buscar a compreensão de quem somos e o que neste momento podemos fazer para contribuir com as várias dicotomias que atravessam o nosso caminho, penso que o diálogo é sempre uma referência para construir um ponto de partida. Portanto, é sempre um bom começo. E vislumbrar por onde queremos chegar e como queremos chegar. Assim, na certeza de que existe um caminho, daremos início aos trabalhos nesta manhã. E, para tal, optei pelo critério da ordem alfabética, né? Tendo em vista que todos os presentes darão enormes contribuições para a discussão sobre as possibilidades e limitações do ensino remoto. Assim, eu agradeço a participação do professor Eric Bastos, professor do curso de Engenharia Florestal, do discente Ernesto Elias da Silva Ramos, do curso de História, e presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFVJM, do professor Geraldo Wellington Rocha Fernandes, do curso do Departamento de Ciências Básicas, DCBio. E assim, começaremos os trabalhos aqui nessa manhã. Eu passo a palavra para o professor Eric Bastos, professor do curso de Engenharia Florestal. Na sequência, o aluno Ernesto Elias, e na sequência o professor Geraldo Wellington, tendo em vista o critério que adotamos. Que tenhamos todos uma ótima manhã e que possamos aproveitar desse momento para fomentar uma discussão muito importante aqui sobre a mediação tecnológica. Bom dia a todos. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Obrigado pela
pela introdução ao nosso tema. Eu agradeço e cumprimento também alguns colegas aí que eu já vi na lista, o professor Israel, a professora Miranda, Márcio, Cláudio Marinho, Nádia, entre outros, né? É uma oportunidade muito interessante para a gente poder entrar nesse diálogo e trazer um pouquinho das nossas experiências com essa questão remota. Eu acredito que 15 minutos para mim vai ser muito nesse primeiro momento. Eu prefiro que a gente entre logo nas nossas discussões, que vão ser muito interessantes, mas eu gostaria de usar esse tempo, então, para trazer um pouco de alguns pontos para reflexão, né? A gente vem. Eu trabalho, eu estou na UFVJM desde 2015, mas a atuação utilizando as ferramentas de ensino remoto, eu já tenho tido contato desde do meu doutorado. Não foi com esse tema, mas durante o doutorado eu tive a oportunidade de começar a construir um primeiro MOOC, né, que no jargão aí do ensino remoto são os cursos online massivos, né, voltados para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Então, esse foi meu primeiro contato, né, durante o doutorado, e desde então eu tento adotar as ferramentas remotas no meu dia a dia no ensino universitário. Então, o que eu vou trazer não é uma experiência em época de pandemia, né? Porque, por exemplo, a experiência, ninguém tem modelos, né? Todo mundo só tem tentativas, né? A situação é 100% nova para todo mundo. Então, uma série de reflexões que eu gostaria de trazer para que a gente pudesse, eu acho que tentar caminhar de uma forma mais assertiva, né? Eu, como professor, né, a grande dificuldade que eu tenho percebido é que falta muito diretivas para a gente, né? A gente começou um diálogo depois de 2 meses de pandemia. A gente até hoje não sabe exatamente qual é o horizonte que nós estamos falando, mas ninguém sabe essas respostas, mas elas precisam sair de algum lugar para que nós tenhamos um norte, né, para começar a trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Então, imagina se a gente opta por começar a ensinar remotamente algumas das disciplinas. E aí a gente coloca uma disciplina que no dia a dia presencial ela contém elementos teóricos e práticos, e a gente opta por remodelar ela para um conteúdo teórico, para ser dado à remota. Como que a gente vai fazer com essa parte prática? Essa é uma pergunta que aparentemente é simples, mas ela envolve uma série de questões que envolvem parte administrativa da universidade, né? Como que os alunos vão se matricular depois? A gente está falando em rever um conteúdo de uma disciplina pensando no horizonte de qual tempo? Imagina que daqui a um mês o Consul opta por retornar às aulas. E aqueles professores que começaram o ensino remoto, o que acontece? Então é nesse ponto que eu falo que a gente precisa construir um entendimento, e eu acho que isso está chegando tarde, né, para a UFVJM, que são essas diretivas. É assim, uma professora ontem falava que no Rio Grande do Sul não se discute começo de aula antes de setembro. Ok, esse é um horizonte. Então, esse tipo de definição, apesar de o mundo poder voltar antes, mas esse tipo de definição é muito importante para nós, porque com esse momento a gente começa a planejar. Então, a gente começa a definir que até setembro eu tenho 3 meses, então eu consigo rodar um determinado conteúdo, ou eu consigo rodar determinadas disciplinas, tá? Então, a gente precisa de definições para a gente poder planejar, ok? Então, eu vejo, né, eu sinto a dificuldade nesse momento, de que nós temos pessoas interessadas em fazer, mas a gente não enxerga o arcabouço
administrativo nos dando condição de fazer alguma coisa. Bom, a partir dessa reflexão, eu gostaria só de trazer para a mesa que a gente tem um rol de oportunidades que a gente, como professor, a gente pode usar. Então, a gente tem, desde a criação do próprio conteúdo, né, ou seja, nós irmos para frente das ferramentas e produzirmos todo um curso do zero, mas a gente também já tem uma série de ferramentas à nossa disposição que nós podemos usar e assumirmos um papel de mediador do conhecimento. O que nos mostra um rol de opções, desde o ensino síncrono, onde eu estou ao mesmo tempo dentro de um ambiente com o aluno, interagindo com esse aluno, até um ambiente assíncrono, onde a gente tem uma administração do tempo um pouco diferente do modelo síncrono, que é quando a gente administra de forma individual melhor o tempo do que no método síncrono. Então, a gente tem uma série de ferramentas em que a gente começa a discutir. E aí é interessante que tudo volta para um ambiente adequado de discussão e de trabalho. Por exemplo, eu falei de ferramentas que já existem. Eu vou dar um exemplo agora, uma ferramenta muito interessante que contém uma série de elementos já prontos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia de ensino remoto, por exemplo, o Coursera. Aí, muita gente vai falar assim, Eric, mas o Coursera é pago. Mas o Coursera, durante o Covid, ele está liberando 100% dos vídeos para as universidades que estão em situação de ensino remoto, para que elas possam construir um currículo educacional a partir dos cursos que o Coursera tem, de forma gratuita, com a geração de certificados, por exemplo. Ou seja, a gente tem uma ferramenta que ela tem um fundo pago, mas ela pode ser usada de forma gratuita nesse momento para a gente mediar o conhecimento. Aí vem a minha provocação. Essa abordagem ao Coursera ela tem que ser institucional. Então não adianta o professor Eric querer fazer uma mediação usando o conteúdo do Coursera se a universidade não solicitou ao Coursera e fez essa aproximação. Então, a gente percebe que as movimentações, elas não podem ser assíncronas. Embora a gente tenha o ensino assíncrono, a gente percebe que as movimentações precisam ser coordenadas. E hoje o que a gente percebe, e aí eu trago a minha angústia de professor, é que a gente percebe que não há nenhum movimento claro de trazer essa sincronia para dentro da universidade. E isso traz para a gente uma angústia muito grande, porque, no meu caso, por exemplo, eu tenho condições de começar hoje o ensino remoto. Né? Eu tenho condição hoje de começar a lidar com turmas de forma remota. Só que eu não sei se eu posso. Na verdade, eu não posso, porque o calendário está suspenso. Mas o pior, além disso, eu não sei se as minhas iniciativas estão alinhadas com o que a universidade espera de mim. Por exemplo, a gente tem duas grandes abordagens hoje. A gente pode tratar casos específicos, por exemplo, nosso objetivo é mitigar o impacto em cima dos formandos. Isso, não estou dizendo que esse é o caminho correto, estou dizendo que são alternativas. Ou a gente pode pensar de uma forma democrática, onde a gente quer gerar oportunidade para todos os alunos dentro da grade curricular de um curso. São dois caminhos que vão exigir uma abordagem completamente diferente, tanto do professor quanto, por exemplo, das coordenações, da Prograde e por aí, e daí por diante. Então, sem essas orientações, sem esses caminhos, fica muito difícil da gente definir alguma forma de atuação mais coordenada. Então, eu vou deixar minha fala por agora. Eu acho que, para começar, são algumas inquietações. Eu tenho opiniões sobre isso, tenho outras coisas para a gente começar a conversar, mas eu gostaria de abrir a minha fala com essas inquietudes que me assolam. Então, obrigado, Mara. Eu já passo a palavra, então, para o próximo.
Bom dia, eu preciso de ligar a câmera ou pode ser só por áudio mesmo, professora? Fique à vontade, Ernesto, se você Ah, utilizar, tá? Fique à vontade. tá certo. Eu prefiro que seja só por áudio porque eu fiz algumas anotações aqui no celular. Fique à vontade. Gente, primeiramente, bom dia, né, a todos e todos. Eu vejo uma presença que me acalenta nessa sala, que é da minha coordenadora de curso, a professora Beth Seabra. Vejo também o professor Cláudio Marinho e a professora Nádia, que são pessoas que eu tenho muito carinho. Gostaria de agradecer, né, a Prograde. Eu não sei se eu agradeço na pessoa da professora Cíntia, que eu não sei quem puxou, na verdade, o webinário, mas eu de verdade acho que é uma grande ação, assim, para pontapé inicial, para a gente estar discutindo isso, e inclusive, assim, eu coloco que isso poderia ter sido feito antes, inclusive, da minuta ter sido apresentada. Mas, assim, isso não exclui o fato de ser uma grande ação e reforçar todos os métodos democráticos para a gente estar discutindo isso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ernesto Elias, eu estou vice-presidente do DCE, sou estudante do curso de História, né? Estou no quarto período. E falando enquanto DCE, assim que essa pauta do ensino remoto, no geral, chegou para a gente do DCE, nós nos organizamos, né, e conversamos com todos os centros acadêmicos dos respectivos cursos. Então, aqui tem professores da medicina, professores da engenharia florestal, professores de outros cursos. Os representantes destes cursos, nós nos reunimos, né, de maneira virtual, é claro, para discutir sobre todo o horizonte que trazia essa discussão do ensino remoto, né? Porque acho que para nós, assim como para vocês, para muitos professores, né? Mas para nós que somos estudantes, isso veio como novidade também. Apesar da gente já usar plataformas, né? Como o Moodle, o Siga, que são, né, online, que são virtuais, o fato da gente começar a ter o ensino de maneira remota foi também um pouco uma novidade para a gente. E aí, nós delimitamos alguns pontos, né, da nossa discussão, e aí também foi importante esse momento, porque cada curso, cada CA, foi compreender e entender a realidade do seu discente. Então, várias pesquisas via Google Docs ou via outras plataformas foram feitas, vários questionários foram feitos e vários estudantes responderam qual era a opinião deles acerca do ensino remoto. Eles responderam também se a vida deles, né, se a disponibilidade deles mudaria agora, depois da pandemia, né, porque a gente tem que considerar isso também. E aí, nós colocamos que esses pontos, nós chegamos a um consenso seguinte, que o ensino remoto ele não pode ter um caráter excludente, ou seja, para a realização de um ensino remoto, a gente tem que pensar também na disponibilização de ferramentas, né? E aí essas ferramentas elas têm que ser é, passadas, né? E têm que ser disponibilizadas para o estudante, para permitir que o estudante acompanhe os conteúdos e etc. É, é importante também a gente colocar que a dinâmica familiar e a situação psicológica, emocional e a estrutura de moradia, isso é algo que tem que ser levado muito em consideração quando a gente for falar da aplicação desse ensino remoto, né? Porque quando a gente fala de dinâmica familiar, a gente tem que prestar atenção, né? E ter o cuidado de pensar o seguinte: nossa universidade ela está nos vales de Jequitinhonha e Mucuri, no norte e no noroeste de Minas também. E os índices de vulnerabilidade social, não só né, dessas regiões, mas dos discentes da UFPJM, muitas pessoas, né, aliás, a PROACE tem esses dados, os índices de vulnerabilidade social são altíssimos. E a realidade, a dinâmica familiar desse estudante, antes da pandemia e agora durante a pandemia, ela muda, ela é totalmente diferente. Tem discentes que começaram a trabalhar para complementar a renda da família. Então, é, essa situação exige de nós um cuidado ao elaborar essa proposta que vá pensar
nesse estudante também. E tem que pensar também que vários estudantes que não faziam uso da internet, né, já trazendo esse estudante também usava as dependências da universidade. Eu acho que outro ponto que a gente tem que colocar também é o prejuízo ao histórico curricular dos estudantes dos cursos de entrada anual e currículo modular, como as áreas da saúde. Isso foi um ponto que os estudantes da saúde falaram muito, assim, principalmente os estudantes do curso de medicina, assim, né? Uma vez que se a proposta para ensino remoto ela fosse elaborada, se ela não fosse elaborada de uma maneira a pensar um calendário especial, como fariam esses cursos, né, que são modulares? Então, acho que foi um ponto bem significativo também. Bom, acho que outra questão que permeia toda essa discussão também é que a gente desconhece qualquer prática de ensino remoto que supere as desigualdades sociais, né? E aí, acho que é muito importante colocar isso, porque a superação das desigualdades sociais, a gente pode colocar que isso é uma das intenções fundadoras da UFVJM. Então, construir uma proposta que não pense nas desigualdades sociais também seria descabido, né, enquanto pró-reitoria ou enquanto conselho de graduação. Mais considerações, assim, a gente queria deixar, colocar que a universidade não está parada, né? Eu vejo aqui também nessa sala várias pessoas, vários professores e técnicos da DEAD, né? Então, assim, muitos setores da universidade estão funcionando, a universidade tem feito um trabalho incrível no combate à pandemia, né? Assim, isso tem deixado as pessoas extremamente atarefadas e é preciso pensar fora da lógica produtivista e acelerada da sociedade. Porque antes do cenário epidemiológico atual apontar para o caráter excludente do ensino remoto, né, eu acho que a gente tinha que pensar na maneira com que a universidade estava funcionando e agora, né, como que a universidade vai se apresentar. Mas aí, ainda dentro dessa questão do ensino remoto, é primordial que haja disponibilização de ferramentas aos estudantes de forma a permitir o acompanhamento dos conteúdos, como determinado pelo artigo 2º, parágrafo 2º da portaria do MEC número 343, 17 de março de 2020. Eu só endosso, sob pena de ser legalista, que qualquer proposta tem que seguir essa portaria número 343 do MEC também, a pensar nessa ferramenta. E aí, gente, a gente tem que trazer, tipo assim, sempre ponderar a nossa realidade, assim. Eu costumo falar que o DTI, ele é feito por pessoas, né? Então, ele é um sistema, uma divisão da universidade que ele é feita por pessoas, então essas pessoas, elas podem desenvolver outras coisas. O DTI não é simplesmente uma coisa que, um setor da universidade que ele não vai mudar de maneira nenhuma. Então, eu acho que cabe a essas pessoas do DTI e às pessoas que vão construir qualquer proposta de ensino remoto também, pensar em todas essas particularidades, né, que trazem as realidades, não só dos discentes, mas dos docentes também, porque eu acredito que os docentes têm que ser preparados também. Acredito que vários de vocês também não têm tanto conhecimento assim sobre as práticas de ensino remoto, né? Então, a gente coloca isso também. Nós preparamos também, eu posso estar enviando para cada um de vocês uma carta que é do Conselho Representativo. O Conselho Representativo significa a união de todos os centros acadêmicos da UFVJM e o DCE. Nessa carta, nós refutamos a minuta. Acho que é importante que fique claro uma coisa. Nós, enquanto representantes discentes, não somos contrários ao ensino remoto. A gente não é contrário ao ensino à distância, né, da universidade, nem ao ensino remoto. Mas nós fomos contrários à maneira com que a minuta foi apresentada, com todo respeito aos técnicos da Prograde que estão aqui também, né, e que escreveram a minuta. Nós achamos que a minuta, de certa forma, ela foi excludente. E nós não podemos começar uma discussão, né, que vai envolver a vida de mais de 10 mil estudantes de graduação com qualquer proposta que seja excludente. Então, eu posso estar mandando essa carta também, onde a gente apresenta alguns pontos, né, que a gente fala disso.
Acho que outra consideração é importante colocar, isso que eu vou deixar para um outro momento, que seria mais um pouco de considerações propositivas que o DCE e o Conselho Representativo têm feito para organizar, né, para dizer um pouco sobre essa questão do ensino remoto, né, e como fica essa nova dinâmica. Deixo essa segunda fala para um outro momento. Vou então começar a minha fala aí para dar sequência, né? E eu gostei bastante aí do que o professor Eric e que o Ernesto colocou. Como eu não sabia a dinâmica do processo, e eu venho participando de outros webinários, né? Eu tenho um material aqui, que eu vou ver se eu consigo compartilhar pela tela, que eu acho que vai ser interessante da gente discutir. Eu não sei se está aparecendo aí para você, está aparecendo, Mara? Eric? Geraldo, não está aparecendo. É? Mas você precisa de colocar material. Eu vou pedir ao Rian, que é o nosso técnico, para poder te dar o perfil de moderador, que aí você consegue inserir. Ô, Rian, você faz a gentileza de dar o perfil ao Geraldo, ao professor Geraldo, de moderador, para ele conseguir inserir um documento, por gentileza? Mas o Meet, ele Bom dia. permite, né? Oi, Geraldo, beleza? Oi. Rian. É isso que você ia falar aí, não precisa de moderação, não. Você consegue apresentar aí você coloca apresentar a tela inteira, fica mais fácil, aí você consegue compartilhar essa tela. Vamos ver se vai aparecer aqui agora. Apareceu aí? Vai em configurações, tem que compartilhar a tela. Eu fiz isso. Fez isso? Aí você selecionou a tela inteira? Tela inteira. Deixa eu cancelar aqui de novo. Tela inteira. E se não der, não tem problema não. Eu só queria compartilhar algumas discussões com vocês que é um recorte do que a gente está vivendo ontem, vivemos hoje e o que eu vivi anteriormente, tá? Então não tem problema não. A questão é o seguinte, ontem nós começamos uma discussão muito positiva aqui na universidade, e não só a UFVJM, as outras universidades também estão vivendo essas discussões, né? E eu tive a oportunidade de participar, tanto como ouvinte, ou também como colaborador aí da questão do ensino remoto, das atividades remotas. Eu compartilho totalmente aí com o professor Eric e com o Ernesto, e eu estou muito feliz por termos um aluno participando e trazendo algumas reflexões, representando os discentes. Eu sinto muita falta do aluno em si, do discente em si, participar dos webinários, de participar das lives, e para mim isso incomoda um pouquinho. Então, a partir das colocações que eu percebo, né, de tudo que está sendo colocado aí por diferentes movimentos, por diferentes universidades, alguns elementos me fizeram ter e trazer algumas reflexões para esse primeiro momento, tá? Então, a primeira reflexão que eu trago aqui, pessoal, é em relação ao conceito que sempre me chamou a atenção, né, que é o conceito do ensino remoto, do ensino à distância, e eu não quero ficar voltando nessas discussões para quem já participou de webinário, mas para mim, me incomoda. Por que me incomoda, tá? O Ernesto tinha colocado aí a questão da portaria 343 de 15 de março, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia. Então, substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais.
E depois essa mesma portaria, ela teve algumas complementações em 19 de março, em 15 de abril, em 12 de maio, e vem com essa questão. E depois, em 28 de abril, e que foi publicado no dia 1º de junho, né, no Diário Oficial, o parecer do Conselho Nacional de Educação, que vem reorganizar o calendário escolar. E também trazer uma reflexão sobre as atividades não presenciais a nível de educação básica e ensino superior, tá? Então, quando eu olho os conceitos que aparecem tanto na portaria 343 como no parecer do Conselho Nacional de Educação, então lá na portaria traz aulas em meios digitais. E o parecer traz atividades remotas e formas remotas. E também traz o termo de atividades não presenciais. Quando a gente vai procurar um pouco mais a questão do termo, né, do remoto, né, a gente vê que tem na literatura americana, principalmente, né, que traz a questão do ensino remoto de emergência. E quando eu olho lá para a Europa, né, vejo o que eles estão discutindo em relação a essas questões, eles trazem o termo e-learning, ou aprendizagem eletrônica. Pois bem, onde que eu quero chegar? Então, quando eu olho a diferença entre educação à distância e ensino remoto, distância, remoto, né? Então, em termos de sinônimos aí, a gente não vê muita diferença. Mas a distância, a gente tem muitas portarias, e essas portarias, elas se intensificaram em 2005, para quem trabalha com a educação à distância, a gente tem portarias até hoje. E o remoto, pela minha discussão, a gente tem a portaria de março, e depois essa do Conselho Nacional de Educação, publicada em 1º de junho. Então, significa dizer que eu não vou trabalhar com elementos da educação à distância no ensino remoto. É essa reflexão que eu sempre tenho, né? Significa dizer que a universidade, ela estrutura a educação à distância, mas ela não estrutura o ensino remoto. O MEC vai estruturar o ensino remoto ou não vai estruturar? Como é que é isso, né? E a outra coisa, então, se ensino remoto não é educação à distância, a gente tem que ter cuidado, porque a gente quem for trabalhar, ou quem já trabalha com educação remota, ou com ensino remoto, tem alguns elementos, né? Então, o ensino remoto, ele tem um elemento que ele, principalmente, ele é emergencial. Tem que deixar claro, né? É um ensino emergencial, ele é um ensino que tem elementos fortemente síncronos, ou seja, o que você faria na sala de aula, você faria usando as tecnologias de informação e comunicação, e tem elementos assíncronos. Então, ou seja, eu tenho elementos da educação à distância para o ensino remoto, mas eu não posso olhar o ensino remoto como ensino à distância. Então, como que é? Como que seria? Essa é uma discussão que eu percebi que está tendo nos encontros, né? Então, eu tenho que pensar em termos de cronograma, de recurso e estrutura tecnológica, material didático, conteúdo. A professora Mara fez a abertura falando da ação pedagógica, que é a mediação. E a pergunta que eu trago será que os professores conseguem mediar, ou será que vai ser um ensino mediatizado, né? Esse termo de mediatização, ele é trago pela professora Belloni, que publicou um dos livros mais famosos sobre educação à distância, lá nos anos 2000 e pouco, que vem trazer essa discussão. E a partir das discussões, aí vem um segundo elemento de reflexão, que é no campo político, que é no campo sociológico e que é no campo pedagógico. O que eu quero dizer assim? Então, quando eu olho os discursos em relação ao ensino remoto, que eu até anotei aqui o que o Ernesto foi colocando, né? Se eu olho para os discursos a nível sociológico, eu tenho que pensar na dinâmica familiar,
eu tenho que pensar que a sociedade vive uma pandemia, eu tenho que pensar que o ensino remoto, ele pode ser exclusivo para, ele pode excluir, né, quando eu olho para uma sociedade mais vulnerável. Eu posso pensar também que as tecnologias, ela pode excluir de vez em incluir, porque nós temos alunos que moram em alojamento e já me relataram que eles não têm, por exemplo, a internet. Aí, quando eu olho para a casa deles, será que eles têm acesso à internet, têm acesso ao computador, né? E o principal em termos sociológicos é a compreensão de saúde, de estrutura, de tecnologia, trabalho dos sujeitos, da universidade, né? Então, esses são os discursos a nível sociológico que eu tenho. Quando eu olho os discursos políticos, o ensino remoto, ele pode ser a forma de antecipar o sucateamento do trabalho docente. Então, isso é muito forte, né? Eu não vou aderir, porque significa dizer que eu estou dando uma carta branca ao governo para que o trabalho docente, a universidade, todo o processo universitário seja sucateado. Isso é só um exemplo dos discursos que a gente vê. E o último discurso é o pedagógico, né, que o professor Eric colocou muito bem, repensar o currículo, a forma de ensinar, a forma de aprender, e principalmente qual é o apoio que a universidade dá para que o discurso político ele tenha validade. A outra questão também, que eu já estou só concluindo, professora Mara, é a questão dos sujeitos, né? A gente percebe nos webinários, a gente percebe aí nas discussões das universidades, a presença muito forte do professor. E esse professor, ele vai trazer os discursos do coletivo, tá? Como eu falei no início, eu sinto muita falta dos discursos do aluno e do discurso até dos servidores da universidade, principalmente os técnicos, os tais, né, e os servidores de modo geral, os terceirizados, né, porque a gente tem que ter um olhar para cada sujeito e saber ouvir cada sujeito, porque a gente percebe alguns verbos, né, pode, não pode, quer, não quer, sabe, não sabe, né, e como é que a universidade em si pode organizar tudo isso, né? Então, por fim, é só para a gente ter atenção. Quais as principais atenção que a gente precisa ter, ó? Necessidade de compreensão sobre o que as aulas e atividades remotas vão representar no FVJM. O Ernesto colocou muito bem. A oferta de uma estrutura tecnológica pela universidade, né? Lá no documento do conselho fala que o MEC iria ajudar, mas a gente não tem garantia disso. E outra coisa, a DEAD e o DTI também não tem uma estrutura suficiente para todos os campos da universidade, para todos os processos aí, em termos tecnológicos, né? Compreensão de saúde, de estrutura, de tecnologia e trabalho, que é o ato de ensinar e aprender dos docentes universitários. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Lembrar que nem todos os alunos e professores, é importante deixar claro, têm acesso à internet. Dificuldade de compreender se a qualidade do ensino e da aprendizagem será a mesma das aulas presenciais. Existe uma discussão muito grande, tá? Como é que se prepara atividades e aulas remotas, uma vez que não é educação à distância? Nem todos são alfabetizados digitalmente, nós temos professores que têm muita dificuldade de mexer com o computador, e também nós temos alunos também, que são os alunos do WhatsApp, não são alunos que têm toda uma movimentação tecnológica, tá? E pensar, para finalizar, numa readaptação em termos docente, em termos de ensino, em termos discente, para um processo, pessoal, que eu acredito que vai ser longo. Eu não acredito que agosto, nem setembro, a gente tenha uma clareza. As discussões, elas estão aí agora, né? E na nossa universidade, eu acho que isso já tinha que ter começado antes, né? E eu sinto muita falta de um avanço da universidade em relação a esses pontos. Por enquanto é isso. Obrigado, viu? Obrigada a todos por esse primeiro momento de fala.
de fato estamos diante a uma dicotomia. Segundo a fala dos ministrantes, né, que fizeram alusão a uma necessidade de planejamento, a uma continuidade, né, de um planejamento, porque já existe na instituição vários setores que se articulam em prol a essa reflexão. Então, nesse planejamento, vivenciamos uma dicotomia segundo a fala dos presentes aqui, né? Mas, em tese, a nossa maior dicotomia é que nenhuma das modalidades devem ser depreciadas frente ao fazer e frente ao planejamento. Nem a modalidade validada pela Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 80, que é a educação à distância, nem a modalidade presencial e nem a modalidade semipresencial. Então, chegou a hora, penso, de um diálogo, que nos traz algumas dicotomias, segundo a fala dos presentes. A necessidade de construção de metas, de estabelecimento de tempos e prazos, de organização de uma logística propícia à demanda do território da UFVJM, de atendimento à legislação e, em especial, de incluir. Tendo em vista os encaminhamentos e discussões realizadas nessa mesa, para a nossa segunda rodada, eu proponho agora que nessa rodada seja indicada na fala dos professores e do discente, quais seriam, então, as possibilidades que nós conseguimos hoje vislumbrar? Vamos continuar com a mesma lógica, com a mesma ordem? Ok. Bom, professora Mara, eu acho o seu comentário pertinente, e aqui eu queria aproveitar essa oportunidade e trazer um ponto, vou trabalhar minha resposta a partir de um comentário do Ernesto, que ele fala assim: o ensino remoto, né, não exatamente com essas palavras, mas ele deixa entender aí qual é a preocupação de que o ensino remoto ele pode ser excludente, né? Agora, vale uma reflexão de que o ensino presencial também é excludente. Só que a gente já construiu ferramentas para torná-lo menos excludente. Então, o que eu quero dizer com isso? O ensino presencial supõe que o aluno tem recurso para se manter aqui, só que muitos não têm. Então, existem políticas, né, da universidade, do MEC, para ajudar esse aluno que não tem recurso. Pressupõe que ele tem que vir para Diamantina, então isso pressupõe que ele tem um recurso mínimo que ele consegue vir. A universidade não vai ajudar nisso, mas o aluno dá um jeito e vem. Então, o que eu quero dizer é que a gente pode olhar sempre, né, a gente consegue encontrar exclusão em qualquer coisa que a gente olhar, tá certo? Então, eu não vejo, né, e aí eu discordo um pouco do Ernesto, de que a gente tem que garantir primeiro o acesso igualitário para que depois a gente converse. Eu não acho isso um caminho pertinente. E aí, já pegando então esse gancho e trazendo para a resposta, para a sua provocação, eu vejo que a gente tem que trabalhar com o movimento de ondas. A gente nunca vai conseguir um cenário perfeito em que todas as condições vão ser atendidas para que a gente possa dar um passo para frente. Existe uma técnica de gerenciamento de projeto que é uma técnica que eles chamam de Agile, né, que justamente pressupõe isso, que você trabalhe em ondas e ao final de cada onda você tenha produtos que possam ser entregues, analisados e passados para a próxima onda. Então, ao meu ver, o que a gente precisa, a forma de lidar com essa situação, que nós não sabemos a forma ideal de trabalhar, é justamente a gente pensar em ondas, né? E que essas ondas deem, claro, a oportunidade da pessoa entrar ou não, né? Tanto do ponto de vista do discente quanto do ponto de vista do docente. Nem todos os docentes, nem todos os discentes estariam preparados para, vamos supor, para uma primeira onda de disciplinas emergenciais. Mas alguns estão. E por que não começar a trabalhar com esses que estão?
né? Então, acho que a gente pode pensar nessa ótica de ondas, de um processo ágil, em que a gente consiga aprender à medida que a gente faz e corrigir. Lembrando que esse é o princípio da educação. Na educação, a gente aprende justamente em ondas. A gente não lê um livro e aprende 100% dele. A gente precisa ser exposto, ser reapresentado, treinar, praticar, trabalhar, discutir, até o ponto em que a gente, né, entenda que nós aprendemos e dominamos um determinado assunto. Então, acho que a gente precisa pensar em algo mais dinâmico nesse sentido de ondas. Vou deixar para mais discussões, tá? Sou eu já, professora? Oi. Obrigada, professor. Bom, professor Eric, é isso que estava falando antes de mim? Isso, Ernesto. Ah, tá. Então, eu coloquei que eu deixaria para um outro momento as questões mais propositivas, né? Dito isso, gente, eu queria apresentar o seguinte: eu discordo, né, com toda a vênia do professor Érico, mas respeito a opinião dele também, porque, no nosso ponto de vista, é o seguinte: algumas coisas têm que ser feitas para minimizar o impacto disso, né? Ou seja, na pandemia, né, nós não podemos ficar totalmente sem aula, então pensar numa modalidade de ensino remoto seria minimizar todo o prejuízo que a gente está passando. Mas é importante colocar também que quando as aulas são presenciais, os prejuízos desse discente de condição de vulnerabilidade social maior, esses prejuízos eles são minimizados pelas bolsas de assistência estudantil. Então é importante colocar que durante a suspensão das aulas, imediatamente também a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis suspenderam as bolsas. Então, até essa condição, professor, que é minimizada através das bolsas, com as bolsas suspensas também, então nós encontramos no limbo, assim, né? Que os estudantes eles não têm hoje, os estudantes de vulnerabilidade social, além de não ter internet, eles também não têm nem a bolsa, que muitas das vezes também era usada até para complemento de renda familiar e etc. Mas pensando em uma questão mais propositiva, acho que é importante colocar isso assim. Nós temos que diferenciar o que são aulas remotas e o que é ensino à distância, né? Acho que a modalidade de ensino à distância, né, nas universidades públicas, ela contribuiu demais para a ampliação e a democratização do acesso às universidades. É claro que, principalmente, né, enquanto discente de licenciatura, não é esse modelo de educação que a gente defende para a universalização, né? Mas a gente não nega a importância da educação à distância no Brasil. Acho que essa modalidade de ensino ela conta com metodologias, ferramentas e professores preparados para tal, né? Inclusive nós temos muitos professores da DEAD aqui nas aulas. Só que é importante colocar que a proposta das aulas remotas reside, né, como ela está colocada hoje, na transposição das aulas que seriam presenciais para a plataforma online, para plataformas online, né? E aí, dito isso, gente, é importante pensar em uma possibilidade que traga todas as particularidades. Eu vou colocar mais uma vez. E aí, uma proposta que nos agrada, por exemplo, é a proposta da UFV, que o CEP da UFV definiu, né, que é o PO, Projeto Especial de Outono, que coloca, né, que ele é pensado de uma forma alternativa, onde ele mantém a modalidade do ensino remoto e os estudantes matriculados, né, no ensino técnico, graduação e pós-graduação, e essa modalidade ela é uma modalidade especial e é uma modalidade também que ela é pensada a não excluir os estudantes que não conseguem, né, ter o acesso à internet. E é importante colocar também que um auxílio foi criado na UFV, ou um auxílio está sendo discutido, perdão por essa informação não ser totalmente, não ser completa, mas até onde eu vi, né, do jornalismo da UFV, um auxílio estava sendo discutido para esse discente que não tinha acesso às plataformas. Eu vi a professora Nádia colocando muito bem aqui no bate-papo que as propostas estão pensando em não deixar nenhum estudante para trás.
E assim, para nós, professora Nádia, esse tem que ser o norte não só das coordenações de curso, mas da Prograde também. Porque a partir do momento que um estudante fica para trás, nós, enquanto DCE, acredito que cada centro acadêmico, nós não sentiremos representados por nenhuma proposta. Então, que exclua algum estudante do debate, né? Então, é importante colocar também algumas das medidas que nós pensamos, né, para garantia do acesso aos estudantes. Não posso colocar que isso é algo exato, mas para ser propositivo mesmo, a gente pensa que a universidade poderia distribuir chips com internet, tablets, a universidade poderia estar pensando, né, em pedir, solicitar um orçamento para o MEC para estar criando uma bolsa nesse momento, nesse momento da pandemia, uma bolsa específica, né? A universidade também tem que se atentar para que a retomada das aulas sejam dentro de um regime especial, para que isso não possa, para que isso não vá prejudicar os estudantes. E aí também, retomando as atividades remotas, a universidade precisa corrigir o prazo de formação para os estudantes, aumentar o prazo, né, sem sombra de dúvida. Acho que outra questão também seria a inscrição em disciplina como opção do estudante que não apareça em seu histórico, né, como um período trancado. A flexibilidade da obrigatoriedade de presenças também e a manutenção dos programas de assistência estudantil e bolsas da graduação. Porque eu acho que, principalmente, a manutenção, né, dos programas de assistência estudantil tem que ser o pontapé inicial para isso. Outra coisa também que me incomodou, que eu percebi no bate-papo também, é que eu acho que a Ana Paula, se eu não me engano é a Ana Paula, ela colocou que a universidade tem buscado, né, esses recursos para que a gente possa estar implementando algumas medidas para que a UFJM, né, garanta as condições necessárias. O Thalisson, né, eu percebo aqui mais 2 estudantes também na sala, o que enriquece muito o nosso debate, que é o Thalisson e a Gabriela, que nos acompanham também, são diretores do DCE, né, o Thalisson, nosso presidente, e isso também me deixa muito feliz de ter estudantes nesse debate. Mas o Thalisson perguntou para a Ana Paula o que seriam as condições necessárias e ela disse que a gente tem que cobrar nos setores responsáveis. Bom, Ana Paula e todos que acompanham, né, o webinário, acho que a gente espera que essas condições necessárias sejam implementadas pela universidade, que elas sejam buscadas no MEC, porque, né, eu acho que não foge de falar isso também, mas a educação tem sido tão sucateada e o Ministério da Educação tão mal comandado que tudo que vem do MEC de positivo é uma surpresa para a gente. Então, se o MEC mandar recurso e as condições necessárias forem implementadas, para nós será uma surpresa, mas nós atenderemos assim muito bem. E aí, só contribuindo mesmo, o DCE também pôde indicar estudantes para todas as comissões que o Congrade designou para poder estar pensando propostas. E só para, então, concluir, tá? Professor Geraldo, antes da sua fala, eu só vou esclarecer aos presentes que nós teremos uma interrupção de energia aqui no campus da UFJM, e muitos de nós estamos aqui no campus às 10h30. Então, nós vamos organizar a dinâmica da fala do professor Geraldo e depois nós concluiremos as falas em função da interrupção de energia que teremos às 10h30. Tudo bem para todos? Uhum. Tudo bem, Mara. É uma pena, porque as discussões são muito ricas, né? Mas a gente entende, tá? E só mesmo, então, complementar, porque o professor Eric e o Ernesto já colocou bastante coisa interessante. Eu queria, a sua pergunta, professora Mara, foi a questão das possibilidades, né? Mas eu vou aproveitar também, dentro das possibilidades, fazer algumas reflexões que o Eric, que o Ernesto, primeiramente, ele coloca, e eu acho que, a primeira coisa, a universidade, ela tem que ter um plano, na verdade. Eu sinto falta de um plano.
A gente conversa dentro dos departamentos, né, a mobilização que a Prograde, dentro do Congrade, fez junto com os coordenadores de curso, mobilizando os professores de cada curso sobre a questão do desenvolvimento de atividades remotas e aulas remotas. Porém, são ações muito concentradas num setor. Eu sinto muita falta de ações da universidade como um todo. Por exemplo, em termos de tecnologia, né, como que a universidade está se mobilizando para isso? Eu já trabalhei com um grupo de professores da educação à distância, e eu sei que o Moodle, ele não suporta toda a universidade, todas as disciplinas da universidade, mesmo sabendo que a gente tem outras possibilidades de plataforma, mas o Moodle é a plataforma institucional. Eu posso pensar em outras questões, em outras plataformas, mas o Moodle é institucional. A outra questão também eu venho de um mestrado, doutorado de uma universidade que há anos adota o G Suite, o Google Suite, que você tem várias ferramentas aí para utilizar, e nem todos os professores sabem disso, mesmo sendo do Google, mesmo sendo pago, né, pela universidade, mas é institucionalizado. A universidade, ela não divulga isso. A outra possibilidade também é a nossa sala RNP do governo também, que tem quadro branco, tem a possibilidade de colocar os slides, né? Mas nem todos os professores sabem disso. Então, uma coisa é a discussão pedagógica, né? Como que vai ser a questão do currículo, como que vai ser a questão das disciplinas. A outra coisa é a discussão tecnológica. Eu não participei de nenhum convite da universidade para entrar nessas reuniões para discutir sobre essa questão. Pode ser que esteja acontecendo, mas como a comunicação ela é frágil, né? Em contrapartida, a palavra exclusão, excludente, ela é muito forte também em todos os webinários. Realmente, aqui teve um comentário que foi colocado aqui no chat, mas a minha leitura de exclusão não é somente o discente. Eu tenho professores que trabalham comigo no nosso programa de pós-graduação, que a localidade que mora não tem internet de qualidade. Eu posso também pensar, não nesse professor, mas em outros professores. Se eu vou estar trabalhando numa atividade síncrona, né, e eu não tenho internet, então eu estou excluindo a ação pedagógica, e eu vou ficar, então, limitado somente no assíncrono, né, aí a questão vem, então esse professor não faria parte de ofertar as atividades remota ou disciplina remota, tudo bem, porque ele não tem a internet, então ele está sendo excluído. Então, como é que se pensa, como é que a universidade pensa nisso, né, nessa questão? O Ernesto traz a questão aí de soluções como uma bolsa emergencial, não tem nem nome para isso, né, e é interessante porque eu sempre participo de editais e para ajudar os alunos, porque o professor, ele não ganha bolsa, ele não ganha nada, ele está ali tendo trabalho para participar e desenvolver ações, né? Então, eu tenho uma aluna PROAI que não recebe mais bolsa. O último edital da PROESC, que ia começar em março, né, alguns bolsistas também não conseguiram participar do edital da PROESC do ano passado. Um novo edital saiu, mas voltado para a Covid. Então, também eu percebo uma certa exclusão, e a gente poderia estar repensando toda essa discussão, mas no plano das bolsas para um retorno remoto. E eu sinto um pouco a falta disso, né? E eu ainda fico muito incomodado que, com a discussão para finalizar, que o ensino remoto não é educação à distância. Claro, ele não não pode ser, mas até que ponto que ele não vai ser?
essa é a minha discussão, porque o fato de eu estar desenvolvendo uma atividade síncrona, a educação também faz. O fato de eu usar o Moodle, a educação à distância também faz. O que não pode acontecer é pensar de usar o Moodle como um repositório de material e largar lá, porque eu não tenho conhecimento de como é feito, né? Eu não posso achar que eu vou fazer uma aula online usando o Meet ou o RNP e a internet ela vai ficar constante, ela não vai oscilar, ou a energia elétrica não vai acabar. Então, professor Geraldo, eu tenho muito cuidado de falar que ensino remoto não é à distância, a distância não é remoto, porque não está claro as ações pedagógicas, as ações mediadas e as ações mediatizadas que devem ser realizadas no ensino remoto, porque vai ter confluências. Então, alguns elementos vão aparecer na educação remota, ou no ensino remoto, ou nas atividades remotas. E, por fim, a possibilidade, a segunda grande possibilidade, que a primeira é a universidade como um todo conversar, tá? A segunda possibilidade é que eu quero dar o parabéns aí a vários cursos que eu estou verificando, principalmente o grupo da Diretoria de Educação à Distância, de ofertar formações. Por exemplo, né, muita gente, eu não vou trabalhar com educação remota, eu não vou gravar vídeo, eu não vou colocar no YouTube, porque eu não quero que a minha imagem seja exposta. Mas muita gente não sabe que dentro do YouTube, quando eu coloco o vídeo, tem a opção que só assiste aquele vídeo se você mandar um link, né? De vez ele ser público, ele pode ser não totalmente público, ele pode ser pontual mediante o link que você envia para o aluno. Então, existe um desconhecimento de coisas simples também. E eu acho que pode ser pensado aí como uma das possibilidades aí que a gente tem, tá bom? Bom, então, infelizmente, tendo em vista a interrupção de energia, nós vamos ter que encaminhar as discussões aqui para finalizarmos. Mas nós temos aqui, nos deparamos a uma dicotomia na fala do professor Eric, do Ernesto e do professor Geraldo, que como a universidade está se organizando do ponto de vista da logística, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista legal e do ponto de vista dos recursos, né, que dispõe para essa organização. Então, penso que seria interessante, como encaminhamento desse webinário, que se encerra hoje na parte da tarde, com mais uma discussão, uma fala dos pró-reitores, né, para ampliar esse diálogo e nos dizer, então, como a universidade está se organizando do ponto de vista da logística, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista legal e do emprego dos recursos, não é? Pela fala tanto do Ernesto, quanto do Eric, quanto do Geraldo, nos traz a impressão que existe um consenso que nós precisamos encontrar um caminho. Agora, esse caminho não pode ser excludente. Então, eu passo a fala novamente na ordem que nós organizamos, para que vocês possam finalizar, concretizar as falas e despedir dos presentes, né? E eu deixo 2 minutos para cada um. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade, eu acho ímpar esse momento de conversa e ouvir as diferentes opiniões. Eu particularmente gostaria de deixar a minha vontade de poder fazer alguma coisa, mas a minha infelicidade de eu não encontrar suporte para fazer. Então, eu vejo a situação, eu entendo a situação, eu gostaria de poder propor ações práticas, né, nas minhas disciplinas, dos meus alunos, com os meus
na minha frente de trabalho, mas infelizmente hoje a gente não tem essa condição de fazer. Estou aprendendo horrores, né? Eu tenho explorado intensamente todas as opções que eu tenho como professor, e problemas sempre existirão. Um dia a luz acabou e você teve que dar uma aula ao ar livre. Um dia você teve que dar uma aula no campo, na cidade, porque você queria usar um exemplo. Os problemas, eles estão sempre aí para a gente, né? Então, como professor, para mim é um grande desafio poder olhar, conhecer e tentar propor algo diferente frente aos problemas que aparecem para mim. Então, é com isso que eu encerro a minha fala e agradeço a oportunidade. Ernesto? Bom, a Ana pediu para que eu corrija o comentário. Acho que acredito que ela esteja falando sobre a maneira com que ela respondeu o Thalisson, né? Que para cobrar o departamento e etc. Me desculpa, Ana, se eu coloquei de uma maneira equivocada, mas eu tinha lido dessa forma, mas você me perdoe. Olha, para encerrar, eu só queria dizer assim que mais do que especulações, né, acho que a gente precisa de ter segurança nesse debate, né? E eu queria agradecer, né, o convite, né? E assim é importante colocar que os estudantes estão participando de todas as comissões. Nós estamos atentos, né, aos debates realizados nas comissões. Agradecer, né, a todos os professores que acompanharam aqui e deixaram as suas opiniões aqui, e colocar mais uma vez que nós só endossaremos propostas que não excluam os estudantes, que pensem em todos os estudantes da universidade, que pensem principalmente nos estudantes de vulnerabilidade social maior. Queria agradecer pessoalmente à professora Mara, né, e a todas as pessoas da Prograde pela realização desse, e saudar, né, gente, como é bom fazer as coisas com a discussão, com o debate saudável, né, assim, que isso fique de exemplo para próximas, né, para próximas ações da reitoria, da pró-reitoria de graduação, para que possa procurar também os estudantes para saber a nossa opinião, e além de saber a nossa opinião, respeitar a nossa opinião, né, não só nos ouvir e ignorar a nossa opinião, para que assim as coisas na universidade sempre sejam democráticas, né, e sempre sejam pensadas de forma coletiva. Então, só saudar mesmo a todos que nos acompanharam, deixar os cumprimentos aos professores, aos técnicos aqui presentes na sala, e agradecer por essa oportunidade de colocar que o DCE está atento, junto com os centros acadêmicos, a essas comissões e a esses debates. Muito obrigado a todos. E parabéns aos organizadores. Então, para concluir, então, com a minha fala, né, é uma pena que a gente tem que concluir, porque aprender é sempre bom, né, ouvir os pares, e eu estou muito feliz pelo Ernesto estar participando, por estar representando os discentes. Eu acho que a gente tem que ter mais momentos dos alunos terem voz também e ouvir um pouco as opiniões. Alguns alunos eu sempre formo grupos de WhatsApp com as minhas turmas. Todo início de curso, né, a primeira atividade que a gente faz é formar um grupo de WhatsApp, porque o processo de formação, ele não acontece somente naquele momento dentro da sala de aula, ele é contínuo. As dúvidas de quando é respondido, responde para todos, né? Então, nesses grupos que eu tenho, vários me perguntam como é que está a discussão para a volta, se vai voltar, se não vai voltar. Então, a gente tem os discursos da exclusão e não inclusão, apesar que eu acho que o que é aquele que tem um desejo de retorno, ele também é excluído, né? A partir do momento que não fica claro para mim o que é a exclusão, que é a questão de deixar de fora de. Então, eu
tomo bastante atenção e um respeito muito grande por todas as opiniões também, tá? E, por fim, também, eu acho que é importante que todos nós, docentes, professores que estão participando aí das discussões, principalmente das discussões maiores dentro da universidade, é importante a gente socializar, colocar caminhos e não achar que a solução para retorno de atividades ou aulas remotas vai vir do Congrade, Prograde, ou vai vir do DTI. Se a gente sempre esperar nessa dinâmica, né, o ano vai terminar, 2021 vai começar, e a gente não vai sair muito do lugar. Eu não estou dizendo que tem que começar amanhã, viu, gente? Não é essa a questão. É a questão mesmo de avançar mesmo. Se eu retornar, o que a universidade vai me apoiar? Porque eu quero dar uma aula de qualidade, eu quero desenvolver atividades de qualidade, né? E o meu professor que não conseguir retornar, né, qual é o apoio que a universidade vai dar para ele? E a mesma coisa para os estudantes que não tiver uma estrutura para desenvolver atividades e retornar às aulas, qual é a garantia que ele vai ter? Então, essas discussões que precisam ser avançadas. Em relação ao uso de ferramentas, de materiais, eu acredito que os docentes, junto com os discentes, vão encontrar os melhores caminhos, tá? Mas isso tem que ser colocado, debatido, e a universidade também tem que dar respaldo, tá? E no mais, eu quero agradecer ao grupo, a professora Mara, ao Ernesto, ao Eric, a todos os professores aqui presentes, tá? Que foi um debate bom, produtivo, de aprendizagem, tá? Obrigado, viu, Mara? Fica aqui o meu agradecimento a todos, em nome de uma comissão que se estruturou para organizar esses webinários, né? E de toda a equipe gestora. Bom, e deixo aqui, né, o meu reconhecimento, né, e o respeito a todos os colegas que atuam na modalidade presencial, na modalidade à distância, na modalidade semipresencial. Penso que todos merecemos respeito, tendo em vista que partilhamos de modalidades diferentes, atuamos em modalidades diferentes, mas temos uma identidade de docente que nos une. Deixo aqui meu respeito para todos os discentes, Ernesto, leve o respeito a todos os discentes que estão passando por processo de formação na modalidade à distância, na modalidade presencial e na modalidade semipresencial. O importante é preservar a qualidade do processo. Aos nossos servidores técnicos administrativos, terceirizados, que também atuam nessas modalidades diferenciadas. A todos vocês, o nosso respeito. Bom, e o agradecimento público aqui a todas as pessoas que se organizaram, que disponibilizaram de tempo para participar desses webinários. E, para finalizar, eu deixo aqui o convite para nos dias 22/6 e 23/6, todos aqui e aqueles que não tiveram a oportunidade de participar dessa primeira etapa de webinários, que participem conosco de uma próxima etapa, em que nós teremos pessoas relacionadas à equipe gestora na UFVJM, e outros colegas que vêm também, de igual forma, trazer contribuições para a continuidade desse diálogo aqui, né, que começa a se estruturar na UFVJM, em prol da organização de um caminho aqui que nos leve a refletir sobre as nossas dicotomias. Um bom dia a todos, obrigada a todos pela participação e que estejamos juntos com diálogo na construção de um processo que não exclua ninguém, mas que nos faça, e que não nos faça perder a nossa identidade. Obrigada a todos e um bom dia. Bom dia, um abraço, pessoal.
Um abraço. Bom dia, um abraço a